sexto ano, professor Leone. Hoje nossa aula é gravada, as outras aulas têm acontecido de forma ao vivo, mas hoje a gente vê com esse diferencial. Espero que o conhecimento ele chegue até você. Para isso, você vai pegar o seu livro de filosofia, seu caderno, fazer as anotações devidas, tá bom? E acompanhar a aula pelo seu livro. Combinado? Espero que vocês estejam bem. Um abraço a todos. Dizer para vocês que todos nós ficamos com saudades, né, de vocês de forma presencial, mas essa é a nossa realidade do momento. Bom, começamos aí com a saudação do Bob Esponja, né? Olá, alunos, tudo bem, né? Ele faz essa perguntinha a vocês. Tá bom? Nosso capítulo 9 vai discutir o ser histórico. Existe no tempo e no espaço. O que é esse ser histórico, professor Leone? Hoje nós iremos discutir um filósofo chamado Heidegger e vamos falar um pouquinho de nós também. Para dar início a esse falar de nós, o professor Leone vai mostrar para vocês uma foto dele quando ele era pequeno. Olha, quando eu era criança, bonitinho, né? Mas eu ainda sou bonito. Tudo bem, gente. Essa foto, né, quando eu era criança, vai contar um pouco da minha história como pessoa hoje, como ser humano hoje, tá bom? A qual eu estou inserido no mundo, a qual eu estou me formando nesse mundo. Eu faço parte desse mundo. Então é nossa discussão hoje, que para nós fazermos parte desse mundo, para nós estarmos inseridos nesse mundo, nós temos uma história, certo? Que é o nosso passado. Temos nossa história, que é o nosso presente, e temos nossa história futura, a qual nós vamos construindo a cada dia. Mas, para me construir minha história futura, eu preciso ter o presente. E, logicamente, esse presente um dia se tornar passado. Outro dia, o professor Leone era um bebê bonitinho, né? Branquinho. Mas hoje, o professor Leone é o professor. Hoje, o professor Leone tem 27 anos, né? Hoje o professor Leone ensina vocês do sexto ano, é professor do SEIF, enfim. Então o professor Leone tem uma longa história. Se eu for contar minha história para vocês, vocês vão ficar impacientes aí à frente do celular ou do notebook de vocês. Tá bom, gente? Então vamos dar continuidade para vocês entenderem melhor. A pergunta inicial: por que o ser humano é considerado um ser histórico? Né? Essa é a pergunta, foi isso que eu estava falando com vocês. Justamente porque nós temos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Aí eu coloquei para vocês, porque só ele, dentre todos os seres vivos, é um ser temporal. Isto é, ele é consciente de sua ligação com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro. Ou seja, eu como ser humano entendo a minha história e essa história ela não é feita de forma isolada, jogada. Por exemplo, a minha história não é só uma história presente, mas eu tenho consciência que eu tenho uma história que passou, né? Coisas que passaram, e tenho consciência que terei um futuro, ou seja, é uma história futura que eu vou construindo. Mas para ter esse entendimento sobre o meu passado, presente e futuro, eu preciso me colocar como esse ser humano a qual faz história, esse ser humano que está no tempo, esse ser humano que está no espaço, tá bom? Então não dá para pensar eu como ser humano isolado de todas as outras coisas do mundo, não dá para pensar nisso. Nós vamos já ver no finalzinho esse pensamento, tá bom? Apesar de não saber os motivos de sua existência, o ser humano assume o seu tempo com o seu passado que orienta o seu futuro. Era isso que eu estava discutindo com vocês. Eu preciso, de uma certa forma, entender o meu tempo, né, no passado, justamente para que eu possa entender o futuro. Aquilo que eu vou buscar hoje, no meu presente, vai determinar o meu futuro. As minhas ações boas ou ações ruins, né, mas hoje no presente, ela vai determinar o meu futuro. Bom, porque nesse mesmo sentido, nós vamos observar, tem pessoas que elas mudam, né? Elas fizeram alguma coisa ruim no seu passado, mas hoje no presente elas são pessoas boas.
Então, justamente porque nós temos a oportunidade e capacidade racional de mudar essa realidade, tá bom? Em outras palavras, a história é a possibilidade de o homem assumir e realizar o seu projeto. Ou seja, é na história que eu, como ser humano, vou me construindo como pessoa, tá bom? Eu não sou a mesma pessoa sempre, sempre eu vou me determinando como um ser humano, como uma pessoa. Eu vou me modificando, eu vou mudando, tá bom? Então, eu como ser humano consigo fazer meu projeto, né? Construir a minha vida, construir a minha história. Tá bom? Ao construir a nossa história, inevitavelmente deixamos marcas que são as imagens deixadas por nós no relacionamento com as pessoas no decorrer da história, certo? Que marcas são essas? Foi aquilo que eu falei para vocês. Se eu fizer coisas boas hoje, tá bom? Então, no futuro, as pessoas vão lembrar das minhas ações que foram boas, tá bom? No entanto, se eu fizer ações ruins, coisas ruins, né, vai ficar também escrita na história. Só que foi aquilo que eu falei para vocês. Caso as nossas pegadas não sejam agradáveis, tem a possibilidade de refazer o nosso caminho. Afinal, a existência é um vir a ser, isto é, um projeto a ser construído por meio de nossas escolhas. Tá bom? Então, aquilo que eu sou hoje determina as escolhas que eu faço. Tá bom? Se eu fiz alguma coisa que não foi legal ontem, no mês passado, no ano passado, então eu tenho a oportunidade de mudar essas ações e me tornar uma nova pessoa. Tá bom? Então, lembre-se que sempre a nossa escolha como pessoa vai determinar aquilo que eu sou, tá bom? Dando continuidade, nós temos um filósofo que discute isso no capítulo de vocês, certo? Que é o Heidegger. Ele vai discutir o ser humano entre a questão do tempo, né, e da existência no mundo. Ele vai pensar como é importante destacar que vivemos em um mundo, isso é óbvio, lógico. Porém, Heidegger entende a palavra mundo de uma outra maneira. Vejamos. Que outra maneira, professor Leone? Para ele, a palavra mundo diz respeito ao mundo humano, o mundo humano, né? Como assim, professor? Não estou entendendo. Vou explicar agora. Quando pensamos em um mundo, também pensamos em um ser humano. Não é possível pensar um sem o outro, porque as relações que construímos formam um mundo particular para cada pessoa. Ou seja, aquilo que eu falava para vocês no início, não dá eu como pessoa em pensar de viver isolado no mundo de todos, né? E de tudo. Não dá. Nós somos seres, né? A gente viu até isso no capítulo 8, no capítulo 7, a qual nós somos seres sociais que precisamos uns dos outros. Então, Heidegger ele vai pensar justamente isso. Não dá para mim pensar eu de forma isolada do mundo. Por quê, professor? Porque eu, como pessoa, vou construir a minha história, e para mim construir a minha história particular, eu preciso me relacionar com as outras coisas, certo? Nesse sentido, o que é que o Heidegger vai colocar? A ideia de que não é possível pensar o ser humano separado do mundo. É chamado por ele de ser no mundo. Bom? E não esqueçam, bom, uma colocação que eu coloco para vocês, um exemplo. A educação recebida pelos nossos pais, pela nossa escola, as regras que são estabelecidas na sociedade e as influências que ela nos traz, né, no caso, traz para a nossa vida, para todo o nosso contexto de vivência e convivência, tudo isso, para o filósofo Heidegger, faz parte do ser no mundo. Tá bom? Então, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu vou construindo, não depende só de mim, vai depender do convívio que eu tenho no meio em que eu estou. Para mim ser uma pessoa e ser no mundo, eu preciso conviver na minha escola com meus colegas, eu preciso conviver com a minha família, certo? Eu preciso ter meus amigos, tá bom? Então, eu preciso construir essa história no mundo, mas lembrando justamente o que Heidegger vai colocar, que nós somos seres no mundo. Eu não sou um ser separado do mundo e nem o mundo é algo pensado sem fora, né, de cada ser. Ok, sexto ano. Ficaram com alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vocês vão anotar no caderno de vocês. Na nossa próxima aula você vai tirar. Ou você pode estar mandando
pelo WhatsApp do professor Leone, tá certo? Para casa, você vai realizar as atividades da página 46 até a 50. Não esqueça, quando você terminar, você vai enviar para o professor pelo Drive, ok? Você vai responder todas essas atividades, as 20 páginas no seu caderno. Você vai fazer de caneta azul ou preta, tá certo? E vai tirar foto dessa atividade, lembrando que é somente as respostas que você vai colocar no seu caderno. Você vai tirar a foto e vai enviar para o professor pelo Drive. Um abraço para vocês. Na próxima aula, a gente vai estar comentando e vai estar corrigindo essa atividade. E fica uma mensagem para vocês, de acordo com o nosso capítulo. Que você, né, que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Uma frase tirada do livro O Pequeno Príncipe, tá bom? Um abraço, gente, até nossa próxima aula.